Hoje tem que ser rápido porque a bateria da câmera tá acabando e porque são 30 dicas para você pensar antes de comprar sua moto. A primeira é: não compra a moto pela beleza da moto. Por quê? Eu quase comprei uma Royal Enfield Himalaia. Na verdade, quando eu pensei em trocar a XRE 190, era uma das motos que eu mais estava afim de comprar. Era a Royal Enfield Himalaia. O problema dessa moto é que ela não foi tropicalizada, ou seja, ela é uma moto importada que veio para o Brasil, mas ela não foi adequada a como o combustível brasileiro é, como as nossas condições de clima são. Simplesmente pegaram uma coisa de outro lugar e trouxeram para cá. Então a moto não está adequada com o nosso combustível, que tem uma taxa de octanagem menor, e a moto tem alguns outros probleminhas e era só tropicalizar a moto e ajustar umas outras coisas que poderia ter vindo para cá. Como a moto é bem estilosa e o seguro dessa moto deve ser bem baixo, e tem uma pegada completamente diferente, não é uma pegada binária, só Honda, Yamaha e tudo mais, muitas pessoas acabam caindo nessa de comprar uma moto muito bonita e acabam se lascando. Isso aconteceu antes com a CB300, que tinha um motor complicado, as primeiras XR300 tinham um motor complicado, e tantas outras motos que você não deve comprar pela beleza. Então pensa na moto que você está comprando e não vai só pela beleza. Quanto mais moderna a moto, mais manutenção. Então, por exemplo, se você coloca na balança, igual eu estava pensando depois que a gente voltasse aos Estados Unidos, que moto grande eu pegaria. E eu gosto muito da Tiger 900 e eu também gosto muito da Teneré 700. Não tem como comparar as duas motos, porque elas são muito diferentes. Uma é muito espartana, sem tecnologia, e a outra tem muita tecnologia. Quanto mais tecnologia tem numa moto, mais você tem que gastar com isso, mais a mão de obra fica cara e assim por diante. Então pensa no seu tipo de uso. Você é um cara que pega muito off-road, que vai embora, vai para as viagens loucas assim, vai acampar com a moto, talvez uma Teneré 660 seja ideal, ou uma Africa Twin a 1000, né? A 1000 cilindradas, talvez sejam motos ideais, melhor que uma Triumph, melhor que uma BMW, que tem muita tecnologia. E se a gente pensar nas motos pequenas, para o nosso uso, uma Lander é muito mais interessante que uma Versys, porque tem menos tecnologia, porque tem menos coisas embarcadas, a moto é mais leve, então é uma moto que flui melhor para o nosso tipo de uso. Se você está pensando em comprar uma moto agora e está querendo comprar uma moto usada, está pesquisando e tudo mais, na dúvida, se você não está achando moto boa mesmo, compra numa loja. Porque qual é o problema? Quando você vai comprar uma moto, você tem que saber se a moto não caiu, você tem que saber se a moto, o dono não chamava no grau, porque queima toda a embreagem da moto. Você tem que saber se a pessoa trocava a pastilha de freio, para ver se o disco de freio não está empenado, essas coisas. Então se você não souber fazer isso, na dúvida, compra de uma loja. Pesquisa muito antes de comprar, porque surgem muitas oportunidades. Por exemplo, a minha XRE 190 custava 14 mil na época, eu paguei 11 mil nela, porque o rapaz, o dono dela, veio do interior para São Paulo, ele queria andar de moto aqui, mas nas primeiras vezes ele achou que aqui estava muito caótico, o trânsito era muito diferente lá do Ceará, que era da onde ele veio. Então ele queria um carro. Na época a gente tinha como trocar um carro por uma moto, porque a gente tinha um Celtinha, meu pai deu o Celta, eu peguei a moto, então foi uma oportunidade. Uma moto que custava 14 mil, eu consegui pagar 11 nela. A minha PCX também. Eu pesquisei a moto, eu tinha 12 mil para comprar a moto. Eu acabei comprando uma moto por 9.500. E quando eu vendi a moto, eu vendi pelos mesmos 9.500. Então você tem que entender oportunidades. Parece um pouco ruim falar, mas sempre tem uma pessoa precisando vender porque quer dinheiro, tem alguém precisando casar, e aí vai vender algum tipo de bem, tem alguém que vai embora do país, tem alguém que vai ser pai e assim por diante. Então pesquise as oportunidades. Quando a gente vai comprar um carro, tem uma coisa chamada laudo cautelar, que diz se o veículo já bateu, se o veículo está torto, se o veículo já passou por uma enchente, alguma coisa do tipo. Moto não tem muito disso, sabe? A gente vai muito mais no boca a boca e a loja faz uma revisão na moto, ou dependendo da loja, nem isso. Então quando você for comprar uma moto, e principalmente uma moto mais cara, tenta fazer uma vistoria na moto. Você leva pro mecânico, o mecânico olha e fala, ó, tem que trocar isso, aquilo, e aí você pode rodar com a moto. Ou quando a moto é mais antiga, uma relíquia e coisa do tipo. Se você não tem grana ou não está afim de levar no mecânico só para fazer isso, porque vai ser um gasto a mais, é melhor você já comprar de uma loja, que a loja já faz isso para não comprar porcaria dos outros e se lascar. Quando você for comprar uma moto, pensa em comprar depois de janeiro, fevereiro e março. Por quê? É onde a gente paga o IPVA. Se você comprar nessa data, é capaz do dono ainda não ter pago e você ter que pagar o IPVA e as documentações da moto, sendo que, poxa, você podia ter pego alguns meses depois e não ter gastado com isso. Então evita meio essas épocas. E também as lojas, cuidado, às vezes a loja ou o dono não pagou. Então, mesmo depois dessa data, cuidado para ver se não está atrasado, se ainda tem que pagar a documentação. Evita esses primeiros meses e mesmo assim ainda faz a pesquisa para saber se a pessoa pagou a documentação, você não ter que gastar com mais uma coisa.
Acessórios antifurto. É o seguinte, mesmo que você tenha seguro, o ladrão não sabe que você tem seguro. Então coloque acessórios antifurto na sua moto, porque imagina, você estacionou no bolsão. Tem 3 motos paradas ali. Uma delas tá com trava de disco, a outra não tá, e a outra tem com aquele pin lock de embreagem ou de manete de freio ali. Pô, se tem 2 motos com equipamentos antifurto e uma não, quem você acha que é mais fácil pro ladrão roubar? Se você fosse o ladrão, qual moto você ia roubar? A que tá mais fácil, né? Então, equipamentos antifurto ajudam nisso, independente se você tem seguro ou não. Moto pequena para viajar. Eu sei que moto pequena, ela tem um custo menor. Se você está começando, é até ideal você começar com uma moto até 250 cilindradas. Só que a gente pode encarar a viagem também como um trecho curto. Se você mora em Jundiaí e vem trabalhar em São Paulo, se você mora em Campinas e vem trabalhar em São Paulo, ou vice-versa, sai daqui de São Paulo para ir para esses lugares, uma moto pequena vai te colocar em perigo. Primeiro que a moto pequena tem um sistema de freio menor, menos potente, menos eficiente, e na rodovia o poder de aceleração dela é menor. Então cuidado com a moto pequena para viajar ou para locomoções desse tipo, porque vai te trazer mais problema do que solução. Cara, não compra moto 0 km, principalmente agora que a gente está na pandemia, mas antes, durante e depois da pandemia não vale a pena comprar moto zero. Porque tem muitas pessoas que foram contempladas em consórcio, que ela comprou tipo o consórcio, sei lá, em janeiro, ela foi contemplada em dezembro. Nesse meio tempo a vida dela mudou, ela vai ter um filho, ele recebeu o consórcio e já vai vender a moto, sabe? Coisas do tipo. Ou então a pessoa assim, comprou a moto, foi demitida do trabalho e vai precisar vender a moto. Então são pessoas que rodaram muito pouco com esse veículo e estão querendo vender logo porque vão precisar do dinheiro. E tem lojas especializadas nisso. A gente comprou nossa moto, é uma loja especializada em motos de baixa quilometragem. Então não compra uma coisa zero, compra uma coisa pouco rodada, quase zero, mas que alguém já comprou. Assim a pessoa já emplacou, já colocou a placa, já fez a documentação, você só vai pegar o bem e transferir pro seu nome. Cara, você não pode comprar uma moto e ficar sem seguro. Porque um carro, digamos que você está andando aqui, uma pessoa te fechou, ou encostou um carro com outro, um funileiro, beleza, conseguiu resolver o problema. Se você tá de moto, você vai cair e pode dar PT na moto, uma coisa idiota, sabe? O meu pai tinha uma Kawasaki Versys. Ele estava na avenida, a pessoa fez uma conversão errada, entrou na frente dele e ele bateu de frente na moto. Visualmente estragou só as partes das bengalas e um pouquinho de escapamento, dava para ter recuperado a moto e vida que segue. Quando foi ver o orçamento, a moto deu PT, porque as peças eram tão caras por ser uma Kawasaki que não valia a pena, então deu PT na moto. Assim como a da Mariana também aconteceu com isso, com a Intruder dela. Então, cara, moto precisa ter seguro, porque o para-choque da moto é você. E não adianta ter seguro só de roubo, você precisa ter um seguro, porque principalmente em cidades do interior, até aqui na capital também, tem muitas pessoas que têm carros antigos, carros que elas acham que não vale a pena fazer o seguro, aí o cara bate em você, ele não tem seguro, o seu seguro é só roubo e furto, quem é que vai arrumar a moto? E numa dessa moto da PT, o que você vai fazer? Fudeu, né? Então, outra coisa que você precisa realmente de uma moto? Eu vou te dar um exemplo meu, quando eu morava em Barueri e trabalhava em Alphaville. Eu trabalhava a 7 km da minha casa. Então, eu precisaria comprar uma moto só para isso? Eu ia ter que comprar a moto, abastecer a moto, fazer as manutenções da moto, pegar o trajeto, pagar um estacionamento para deixar a moto lá. Será que você precisa realmente de uma moto? Não é melhor ir de bike? Ou ir a pé, talvez ir de ônibus? Então pensa se você vai comprar uma moto só para isso. É uma decisão inteligente. Você precisa comprar isso? Você precisa comprar isso agora? E você tem dinheiro para comprar isso? Se der não e alguma dessas alternativas, não compre. Cara, uma coisa que você tem que fazer antes de comprar moto é pesquisar o preço do seguro. Quando eu fui trocar de moto, eu pensei em comprar uma CB500X. Pensei. Aí eu fui pesquisar na internet quanto era o seguro dessa moto. Meu, o seguro era caríssimo. Inclusive eu caí no vídeo de um cara. O cara morava no Rio de Janeiro, ele tinha uma Phaser, trocou pela CB500X, mas comprou a moto e foi fazer o seguro depois. Na hora que ele viu o preço do seguro, veio uma paulada. E ele teve que desistir do seguro completo, só pra colocar só o seguro de roubo e furto, porque era caríssimo. Da Versys do meu pai, o seguro completo tinha ficado R$9.000. E aí foi aí também que meu pai teve que colocar só roubo e furto, porque o seguro completo era caríssimo. A sorte é que quando ele bateu a moto, quando bateram nele, né, na verdade, a pessoa que bateu tinha seguro, porque o dele era só roubo e furto, e aí? R$9.000 de seguro. Pesquisa antes e depois você escolhe a moto. Toda vez que a gente compra uma moto, a gente tem que saber quanto ela faz por litro, né? Quantos quilômetros ela roda com 1 litro de gasolina. Todas as motos vão ser mais econômicas que um carro, né? Alguns carros fazem 12 km por litro, 8 km por litro, 10 km por litro. Para uma moto fazer esse consumo, você tem que andar muito esportivo. Então, na maioria das vezes, as motos elas são muito mais econômicas que os carros.
Só que tem motos que são muito gastonas e tipo assim, você fica, caralho, essa moto é realmente, por uma moto, ela é muito gastona. Exemplo da MT-03, uma moto que faz na média 19, 20 km por litro no dia a dia. Ou a Versys, por exemplo, que faz de 19 a 20 km por dia, porque são motos que tem um motor muito girador. Então pesquisa isso antes, porque entre uma MT-03 e uma Phaser, uma Duke, uma CB Twister, é uma moto que tem menos cavalaria, menos torque, mas o consumo de combustível é completamente diferente. Talvez isso seja um diferencial para você. Comprar uma moto potente pro dia a dia. Você tem que fazer um cálculo de duas coisas. É mais barato manter uma moto grande pro passeio e uma pequena pro dia a dia? Ou é mais barato ter uma moto só pros dois? Porque muita gente tem moto grande pro passeio e moto pequena pro dia a dia, só que isso acaba, no final das contas, você tá mantendo dois veículos, né? Então tem que fazer o cálculo, se uma moto grande pro dia a dia, talvez até valha a pena. Ou se não, se seu trajeto com uma moto grande é muito arriscado, risco de roubo, se a moto vai ser um trambolho para andar no meio do trânsito, tem que pensar nisso. Motos grandes entre aspas, que são boas pro dia a dia, eu acho que são a NC 750, a CB 500X, a Versys 650 e eu não arriscaria outro tipo de moto, talvez uma MT-07, uma coisa do tipo. Até dá para manter no dia a dia, mas mais que isso eu acho que seria meio inviável. Aqui em São Paulo eu sempre uso GPS, então eu aconselho para as pessoas, usem GPS, porque tem locais que moto não pode andar, por exemplo a pista expressa da Marginal Tietê, moto não pode andar lá. E se seu Waze é configurado para moto, ele não te joga lá. Assim como tem outros lugares que a moto não pode andar e tem muitos radares por aqui. E geralmente a moto está andando mais rápido que o carro. Isso é quase via de regra. A moto geralmente está mais rápido que o carro. Então o radar te avisa. Às vezes não é nem para você saber o caminho, é mais para você ouvir e decorar os radares. Quando você for comprar uma moto, compra à vista ou compra uma moto menor. Eu vou dar um exemplo quando eu pensei em comprar a PCX. Eu queria comprar uma Citicon, só que a Citicon é uma moto 300 e a PCX era uma 150. Eu tinha dinheiro para pagar a PCX à vista, mas eu poderia dar o dinheiro da PCX na entrada e financiar poucos R$ 1.000 da Citicon. Se você está começando, é melhor você pegar uma moto menor, mas pagar à vista. Porque quando você for trocar, você já pega esse dinheiro que você não usou em juros, não usou em financiamento, e já usa para você jogar para a próxima moto. Então talvez começar com uma moto maior não seja tão bom. É melhor você começar com uma moto menor e ter o dinheiro para pagar à vista e revender e o upgrade também para dar à vista. Se você vai começar com uma Phaser, mas vai ter que financiar, pega uma Factor 150. Ou se você quer começar com uma Lander, mas não tem dinheiro, pega uma Crosser 150. A moto vai estar quitada e futuramente você junta o dinheiro e já, parte para a próxima. Faça um financiamento inteligente se você precisar fazer. Por exemplo, quando você comprar uma moto, você vai ter que transferir ela para o seu nome. Se você estiver comprando de uma pessoa que é de outra cidade, você vai ter que transferir a moto para sua cidade, trocando a placa dela. Porque se você mora em Barueri e comprou uma moto em São Paulo, a placa vai ter que ser de Barueri. Ou então você já tem que colocar uma placa Mercosul no caso. Então faça uma coisa inteligente, que é o financiamento inteligente. Se você tem que gastar dinheiro com transferência, com emplacamento, com seguro, com alguns acessórios, igual eu coloquei direto protetor de carenagem. Se você tiver que parcelar esses acessórios, ou se você conseguir dinheiro, desconto à vista com eles, pode ser que seja interessante você financiar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 e aí você comprar esses itens. O melhor mesmo é comprar à vista, mas às vezes você precisa da moto para trabalhar ou para fazer alguma outra coisa e não pode ficar sem veículo. Então faça o financiamento inteligente. Todos esses itens, seguro que tem desconto, acessórios, emplacamento, documentação, eles vão ter um valor. Financiar um valor na moto pode sair mais barato que isso, então faça esse cálculo. Guarde sempre dinheiro para manutenção. Quando você compra uma coisa usada ou até nova, logo em seguida provavelmente vai ter uma manutenção. Exemplo, se você compra uma Tiger 0 km, a primeira revisão é com 30 dias ou 800 km. 30 dias, chega bem rápido. E a primeira revisão já custa logo R$ 800. Então guarde dinheiro para manutenção. Se você está comprando uma coisa usada, provavelmente você precisa de manutenção. Então, por exemplo, comprei uma moto usada. Aí eu vou ver a pastilha de freio dela tá acabando. Aí você compra a moto, não guarda dinheiro para manutenção e quando você vai pesquisar o preço da pastilha de freio, são R$ 140 o jogo de dianteiro e traseiro. Mas você não guardou dinheiro, vai ter que usar o cartão de crédito e vai se lascar. Então guarda dinheiro para manutenção. Sempre, sempre, sempre compre um veículo de dia, de preferência no apino do sol. Porque você vai ver todos os riscados, amassados, defeitos da moto, ver se ela tá retinha, se não tá. E moto para riscar e amassar é muito fácil, porque se ela tombar, já riscou e amassou. Se a pessoa lavar errado, usar pano, usar sabão em pó para lavar as coisas, já vai riscar tudo. Faça test ride no seu veículo. Tem muitos. Se você comprar uma moto usada, na verdade, de uma pessoa
você não vai poder andar na moto. Só se o cara for muito gente boa, mas normalmente a gente não faz isso. Não deixa ninguém andar na sua moto sendo que o cara ainda não comprou. E dependendo da loja, se for uma moto grande, eles também não vão deixar você andar. Porque é muito fácil. Chega eu lá com 18 anos, quero andar numa 1200 pra me dar uma acelerada ali. E ainda o cara leva a câmera pra filmar ainda. Então algumas lojas não deixam fazer test ride. O que você faz? Tenta uma concessionária. A concessionária sim, ela já tem algumas motos específicas só para test ride. Aquelas motos não são para venda, elas são só para test ride. Eu e a Mariana, quando a gente foi comprar a XR 190, a gente fez o test ride na moto numa concessionária da Honda. A gente não ia comprar, mas a gente foi lá só para fazer o test ride, sendo que na moto dos outros a gente não ia poder andar. Quando você for comprar um veículo usado, falando de moto, compra uma coisa que tenha no máximo 45 mil quilômetros. Porque a partir disso entram algumas manutenções bem caras. Você começa a trocar a bateria da moto, começa a ter que, dependendo do uso da pessoa, fazer alguns ajustes de motor, talvez ter que abrir motor, pastilhamento, regulagem de válvula. Então 45 mil quilômetros é uma quilometragem, dali em diante já começa a ficar um pouco salgado as coisas, principalmente se você não sabe se a pessoa cuidou bem do seu veículo anterior ou não. Então, compre alguma coisa usada com menos de 45 mil quilômetros. Você tem que calcular também o ano versus a quilometragem da moto. Ou seja, se você comprou uma moto de 2010 com 1000 km rodados, porra, a moto já tem 11 anos e rodou 1000 km. Essa moto ficou estacionada há muito tempo na garagem. Nesse meio tempo, pneu já ressecou, pneu já venceu, câmera de ar já ressecou, fluidos já viraram pasta, sabe? Várias partes de plástico da moto já ressecaram e a moto tá toda detonada por ter ficado parada. Assim como também, se você vai comprar uma moto que é 2021 e a moto já tá com 50 mil km rodado, porra, a moto em um ano já rodou 50 mil km, ou é de motoboy ou é de pessoa que usa muito, muito mesmo. Eu sempre digo para as pessoas customizarem um pouco o seu bem. Primeiro, que dependendo da customização, não é tão interessante pro ladrão roubar. Se você tem uma moto que você mega pintou ela, ou você envelopou algumas outras partes, descaracterizou a moto, se torna-se menos interessante pro ladrão roubar. Porque, dependendo da moto, o ladrão quer roubar para vender as peças pro desmanche e fazer dinheiro. Se as suas peças estão tão customizadas, se a sua moto está muito customizada, e você descaracterizou isso, ele perde um pouco o sentido de querer roubar para querer vender. Mas claro que se o cara quiser, ele vai levar do jeito que ele quiser. E também fica muito mais fácil de você identificar e achar sua moto. Digamos que roubaram minha moto agora. Eu ligo pra polícia, falo, roubaram uma Lander assim, assim, assado, que atrás da moto tá escrito assim, sei lá. E atrás da moto tem um adesivo gigante escrito estagiário de moto. Fica muito mais fácil da polícia ver andando uma moto branca, quando ela olha atrás, pá, um mega adesivo estagiário de moto. Ou, por exemplo, você pintou sua roda de rosa. O policial tá fazendo a ronda dela, a vistoria dela, e ela bate o olho, pá, a viatura já vê uma roda rosa. Ela vai direto lá. Então customize seu bem. E fora que dá identidade pra você e pra extensão que é a sua moto. Quando você for comprar um bem, por mais que você esteja no sol do dia, do meio-dia que seja, tem coisas que você não vai ver se você não olhar com detalhe e você não souber o que é. As primeiras são kit de relação, que é isso, a transmissão da moto. Corrente, coroa e pinhão, essas coisas se desgastam. E elas têm uma certa quilometragem para se desgastar. Então uma moto com 10 mil quilômetros, pode ser que tenha que trocar corrente. Mas pode ser que não, se o dono cuidou bem. Mas como é que você vai saber se o dono cuidou bem ou não? Então você tem que checar corrente, coroa e pinhão da moto. É só ver se os dentes estão gastos ou não, ou então leva um parceiro que manja um pouco mais que você, ele vai olhar isso. Outra coisa é sistema de freio. Você tem que saber se a moto está com o sistema de freio em dia. Porque digamos que você compra uma moto grande, uma moto que tem 2 discos duplos na frente e um disco simples atrás. Então são 4 pastilhas de freio na frente e 2 atrás. Já dão 6 pastilhas de freio. Se cada uma custar uma média de R$100, são 600 pau de pastilha de freio, mais os fluidos de freio e a mão de obra para trocar tudo isso. Só que você não olhou antes e você comprou a moto antes de olhar tudo isso, vai ter que gastar. A bateria também, cara, você tem que olhar a moto se a bateria tá funcionando. É mais difícil ver isso. Mas quando você for olhar a moto para comprar, aperta o botão de ligar e aperta rápido assim, ó, tipo, bateu, pegou. A moto tem que bater e pegar. O farol não pode estar tripidando, o farol tem que estar com um aceso bom, os acesos do painel tem que estar tudo ok. Sintomas de uma bateria, de noção de energia saudável. Retentor de amortecedores. A Lander é uma moto que tem um histórico de retentor que estoura fácil. E se o cara usava a moto na roça, ou muito no off-road, ou essas coisas, é capaz do retentor da moto estar estourado e você não olhar. Porque a pessoa lavando, ninguém diz que está estourado, mas tá.
E aí, complementando a parte de retentor, sobe na moto ou pede pro dono subir na moto, faz uma força assim para ver como tá os amortecedores, porque pode estar retentor seco, retentor estourado, fluido de suspensão já bem gasto, a suspensão completamente mole. Tudo isso você tem que checar, porque senão vai uma nota para trocar. Roda torta, roda amassada, roda empenada, tudo isso você tem que ver. É meio complexo ver isso, mas se você tem uma moto que a roda de liga leve, dependendo do buraco, para estourar a roda é bem fácil. Então presta atenção se a roda está amassada, se está entortada, se está empenada. Então gira a roda assim, põe a moto no cavalete ou então pede para alguém segurar, gira a roda. Se a roda estiver torta, você vai ver, o pneu gira, é bem nítido, é igual a bicicleta. Se a roda está amassada, você olhando para ela assim, passa a mão no disco assim, vai passando a mão, você vai sentir algum tipo de calombo. Porque se você tiver com uma roda que você precisa trocar, às vezes o cara vendeu a moto porque ele passou no buraco, ou sofreu um acidente e tá querendo vender para se livrar da bucha. Aí você vai e compra a bucha dos outros, ou o tal do resto de rico. Quando você for comprar uma moto, preste atenção se você vai levar garupa. Ou se você não leva garupa, uma vez na vida com certeza você vai levar. Mas se você tem uma mulher e você quer fazer uns passeios, uma viagem de moto, quer que a mulher vá com você, quer que sua esposa vá com você, sua namorada, você tem que pensar no conforto do garupa. E além de pensar nisso, você tem que pensar em acessórios que você pode colocar e podem comprometer o conforto do garupa. Por exemplo, na XRE 190, quando a gente coloca baú nela, o baú come uma parte do espaço do garupa, porque o espaço do suporte do baú e o banco são muito próximos. Então o garupa sofre muito com isso. O garupa acaba perdendo o espaço dele pro acessório da moto. Então presta atenção se você tem garupa e você vai comprar, garupa na moto. Quando você tá numa garupa ruim, cara, você quer morrer. Não é nem voltar pra casa, você quer morrer no meio do caminho, que é horrível. Quando você for comprar uma moto também, presta atenção se os acessórios servem bem nela ou se eles vão precisar de adaptação. Tem muitas motos que não tem belos encaixes de acessórios e tudo mais, aí você começa a ter que adaptar as coisas. Por exemplo, você quer colocar baú na sua moto. A Lander, por exemplo, não dá pra colocar de fábrica, você tem que comprar um acessório. Mas a montadora, a Yamaha, já pensou nisso e já bolou um acessório oficial que a sua moto, deles, que já vem na moto e fica em perfeito estado. Mas tem outras motos que não tem isso, então presta atenção. Não só baú, protetores de carenagem e muitos outros. Quando você vai comprar uma moto, você pode estar em dúvida entre vários modelos. Por exemplo, se você quer uma moto naked de 250 cilindradas, você tem a Fazer, você tem a Twister, você tem a Apache RTR da Dafra, que é 200, você tem a Duke, que é 200. Desses 4 modelos, talvez você goste muito da Duke, por exemplo. Só que você mora no interior. E pra achar peça da KTM no interior, é bem difícil. Então chega no mecânico e pergunta pra ele, cara, dessas 4 motos, qual que você mais me indicaria? O mecânico vai te falar. Um mecânico ou um brother, as pessoas vão te falar. Porque às vezes a moto tem que fazer pastilhamento a cada 10 mil quilômetros, que é o carro da XRE 300, regulagem de válvula e tal. Então tem que fazer regulagem de válvula a cada 10 mil quilômetros, se você não sabia disso. Aí o mecânico pode te falar. E muitas outras coisas. Às vezes o mecânico alerta a gente, fala, não compra isso aí que isso é uma bucha. Então pede a opinião dos caras. E pra mim te indicar um local pra você pesquisar, você pode falar com o pessoal do IBMM, que é onde a gente leva nossas motos. Eles não estão pagando nada por isso, acho que eles nem sabem da gravação desse vídeo, mas é só você digitar IBMM, ou Instituto Brasileiro Mecânico de Motos, e você vai achar. E aí pergunta lá pros caras o que eles acham da moto que você tá pensando em comprar. Comprar moto de dono randandandan. O que é isso? É o cara que cortava de giro com a moto, é o cara que chamava no grau com a moto, que isso pode estragar a embreagem e as suspensões da moto. É difícil você chamar no grau e estragar o motor da moto, isso é mais no cortar giro mesmo. Mas chamar no grau, o que estraga muito é a suspensão, se o cara não sabe descer, desce com tudo e a suspensão leva muita porrada. Ou então a embreagem, quando você tem que queimar a embreagem para sair no grau, principalmente quando o cara tá aprendendo, vai queimando muita embreagem para chamar no grau. Isso detona a moto. Aí você compra uma CG. O cara, ele faz os 3, ele faz os 2, Ele chama no grau e ele corta giro. E não troca o óleo direito e sai acelerando tudo de manhã sem esquentar a moto. Então, cara, você tem que pesquisar muito e entender mais ou menos se o dono era meio dessa pegada, porque senão você vai pegar uma bucha. Ou então você compra uma moto 4 cilindros, uma Hornet ou uma XJ6. São motos que o pessoal adora cortar de giro. O cara vem com aquela moto de 4 cilindros, faz aquele barulho característico que todo mundo conhece. Só que uma moto dessa, se você comprar, cara, pra travar um motor na sua mão, é 2, que aí você tá comprando o tal do resto de rico. Ou então moto de trilha. Mano, comprar moto de trilha é foda, porque eu assisto os vídeos de trilha, o que os caras mais fazem é ficar cortando giro pra zoar na trilha. Então, é meio foda. Sempre que você comprar uma moto, adequa a moto pra você. Os ajustes principais são de suspensão, traseira ou dianteira, ou as duas, e ajustes do guidão. Então se você é uma pessoa de 50 kg, 1,70 m igual a da Mariana,
Ajuste a moto para você, puxa o guidão um pouquinho para trás, regula o peso um pouquinho da moto. Se você é uma pessoa muito alta, faz o contrário, aumenta um pouco o tamanho da moto. Se você é uma pessoa pesada, alivia a carga lá no amortecedor traseiro, regula a parte da frente da suspensão, adequa a moto para você. Dependendo da moto que você comprar, para adequar você vai ter que levar no mecânico. Mas já leva lá e fala, cara, adequa essa moto aí pra mim. O cara vai ajustar a corrente, vai regular a suspensão, às vezes até trocar um óleo de suspensão, colocar um óleo melhor. Porque às vezes você mora no interior e seu trajeto é de terra e você veio com a moto de fábrica para isso. E a moto às vezes não está regulada para isso. Ou então você anda todo dia no dia a dia e a moto que você comprou o cara morava no interior. E por último, compre acessórios para sua moto. E o que eu sempre falo pra galera, comprou uma moto, duas coisas que tem que fazer imediatamente: colocar seguro e comprar protetor de carenagem. Compre acessórios para sua moto e comece com um protetor de carenagem. É muito mais barato você comprar um protetor do que trocar toda a carenagem em caso de queda. Além disso, algumas marcas, principalmente a Chapan, ela vem com pedaleiras para você descansar na viagem, onde você avança seu pé, então você tem a posição da moto, a posição lá do garupa, que você pode encolher a perna, a da moto e a do protetor de carenagem, em 3 proteções. Você também pode comprar riser de guidão. Você também pode comprar riser de guidão, que é uma coisa que aumenta o tamanho do guidão e põe mais perto de você, se você tem braços mais curtos ou anda muito em pé no off-road. Você pode trocar os pneus da sua moto, cara. Os pneus de fábrica às vezes não são os melhores para você. Você pode colocar um pneu que tenha mais cravo para andar mais na terra, ou tirar pneu com cravo, colocar um pneu de uso de dia a dia de asfalto, porque você nem pega a terra e coisas do tipo. Então sempre equipe sua moto. Essas são as 30 dicas, eu tentei falar o mais rápido possível para o vídeo ficar mais dinâmico. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e tamo junto, véio. É isso aí.